Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar sequência à série de orações que estamos fazendo pelas fases da vida, dessa vez voltada para os adultos. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre prece e autoconhecimento, para que a gente possa entender essa relação e ver a importância que nós temos de efetuar o exame de consciência e o conhecimento de nós mesmos. Vamos então dar início aqui. A gente começa com a passagem do Livro dos Espíritos, na pergunta 919, com o Santo Agostinho. É feita a seguinte pergunta: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí a resposta vem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Então, se é o meio mais prático de se melhorar, de nos melhorarmos e de resistir à atração do mal, a coisa mais importante que podemos fazer é o conhecimento de nós mesmos, porque a partir daí nós podemos direcionar a nossa conduta para fazer as coisas corretas e deixar de fazer aquilo que vai nos causar prejuízo. Vamos dar sequência no nosso estudo e vai ficar mais fácil da gente compreender por que o autoconhecimento é a questão mais importante. Aqui a gente prossegue com Pietro Baldi falando, lá na Grande Síntese, capítulo 42. A coisa simples e tremenda que o homem de hoje tem de fazer na encruzilhada dos milênios é colocar a alma nua diante de Deus e examinar a si mesmo com grande sinceridade e coragem. Esse colocar a alma nua diante de Deus significa que esse processo tem que ser sincero. Devemos olhar os nossos conteúdos, sejam eles quais forem, se for de violência, se for de maldade, se for de inveja, qualquer tipo de conteúdo que nós tivermos na alma, nós devemos olhar, porque a partir daí a gente vai ter um norte grande de ações que devemos fazer e, sobretudo, como devemos vigiar nossas condutas, seja no campo do pensamento, da ação, da palavra e tudo mais. Na sequência vai ficar mais claro, mas por enquanto a gente tem que ressaltar a importância de ser um processo sincero. O autoconhecimento não se faz com fingimento, não se faz minimizando aquele conteúdo que nós temos de ruim. Vem então aqui o Santo Agostinho, porque sempre quando se fala em autoconhecimento, surge a dúvida, porque a gente pensa, como que eu faço para ter o autoconhecimento? E na verdade não existe uma receita de bolo para isso. Existem algumas sugestões, alguns métodos, e aqui o Santo Agostinho nos esclarece a forma como ele fazia. Também no Livro dos Espíritos, na pergunta 919a, ele nos esclarece assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao final do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava ou precisava de reforma. Então ele fazia um exercício diário e sempre refletindo nas ações que praticou ao longo do dia. Percebo então que tem que ser um processo constante, o autoconhecimento. E quando a gente verifica as ações que praticamos, se existem pessoas que podem se queixar de nós ao longo do dia, e se essas situações se repetem, fica mais fácil da gente visualizar quais são os nossos conteúdos que possuímos na alma, porque são aqueles que se materializam, né, ao longo da convivência com as pessoas que dividem conosco os espaços, né, que a gente habita, que a gente convive, e a partir daí a gente verifica quais ações que a gente repete, quais são as ofensas mais comuns, as mágoas que a gente provoca, dentre outras questões, como Santo Agostinho colocou aí. Mas o mais importante é isso, identificar aquilo que a gente precisa mudar e saber fazer isso de forma disciplinada, ou seja, todos os dias. E Santo Agostinho, novamente, vem dizer assim: aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito,
rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, está aí a relação entre a prece e o autoconhecimento. Nesse momento de meditação, nesse momento de estudo de nós mesmos e de análise dos nossos conteúdos íntimos, precisamos fazer a prece para que haja o auxílio do alto na identificação desses conteúdos. Então ele diz que todas as noites, se for feita a prece para Deus, para o anjo da guarda, que é o espírito mentor, protetor, esses seres superiores nos auxiliariam, nossos mentores nos auxiliariam nesse processo. Então, até a forma da prece, ela deve ser bem refletida como a gente faz nesses momentos, porque entra sempre naquela explicação do Evangelho. Batei na porta e ela será aberta. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Na busca sincera do processo de autoconhecimento, cabe sempre a prece, porque assim a gente vai ter a inspiração adequada para poder identificar esses nossos conteúdos de valores e defeitos que possuímos na alma. Mas Santo Agostinho deixa claro, todas as noites. Não precisaria ser necessariamente à noite, pode ser qualquer período do dia. O importante é que seja algo constante e diário para que a gente tenha mais facilidade em assimilar aquilo que necessitamos conhecer dentro de nós. Prosseguindo aqui, também ainda com Santo Agostinho, examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Como nós estamos ainda numa fase evolutiva não muito avançada, a Terra, um planeta de provas e expiações, o mal aqui ainda predomina. Na maioria das vezes, a gente vai encontrar o mal que precisamos curar. Né? E é exatamente com isso que a gente precisa preocupar, porque em relação aos valores, se a gente já tem, é só saber usar, né, de forma positiva. Mas o grande problema são os males, né, os defeitos que precisamos corrigir. O Baldi vai nos explicar aqui na sequência como que isso se dá. No livro Pensamentos, capítulo 10, olha o que o Pietro Baldi fala. O exame de consciência é uma constatação de fato daquilo que nós somos. Com este exame de consciência, procuramos não as virtudes, mas os defeitos, porque são estes que nos levam a cometer erros, originando o sofrimento com que devemos pagá-los, enquanto o trabalho que aqui queremos fazer é antes de saber evitar aqueles erros e aqueles sofrimentos. Então está muito claro aí. Se existe a lei de causa e efeito, onde nós erramos, nós teremos que pagar. E qual é a nossa possibilidade maior de erro? Onde nós temos os maiores defeitos. E é isso que a gente tem que conhecer justamente para evitar, evitando assim a reação da lei contra o nosso erro e, consequentemente, a dor. Essa é a inteligência e a sabedoria do professor Pietro Baldi, aí, deixando bem claro a necessidade de se estudar os defeitos. Vamos prosseguir aqui. Fim do exame de consciência, ponto por ponto, veremos que entre todos os defeitos há um dominante, que define o tipo de cada indivíduo. Ele pode ser o avarento, o sensual, o egoísta, o dilapilador, o violento, o hipócrita, etc. Cada um desses tipos é exposto aos perigos ligados ao seu defeito. Eis a necessidade de que ele se ponha em guarda, colocando-o bem em foco e vigiando. Dado o seu tipo, é natural que cada um tenda a lançar a trajetória de sua vida ao longo de uma rota assinalada por excessos naquela direção. Estão, portanto, à vista erros daquele gênero. Por isso eu coloquei essa imagem aí do guarda real, né, britânico, porque tem que ser uma postura atenta o tempo todo com esses defeitos. Porque, como já explicamos aqui, a chance maior de incidirmos em erros serão nesses aí. E há sempre aquele defeito dominante, que ao longo dos estudos do Ibsen a gente consegue, a gente ouve, na verdade, falar muito a respeito do defeito primordial. Devemos identificar, porque a partir daí teremos condições de evitar uma série de erros que dele pode decorrer. Mais uma vez, Pietro Baldi, finalizando a parte de explicação, ele diz assim: se naquele ponto se localiza o maior perigo, é necessária toda a atenção para contê-lo
dominá-lo, enfim, submetê-lo à disciplina da razão. Assim que o violento procure ficar parado. O sensual se contenha. O avarento seja generoso, etc. Reduzindo os próprios impulsos aos limites do normal. Porque mal ele se excede, está pronto o golpe corretivo. Então, o nosso defeito pode ser semelhante ao queijo aí na ratoeira, né? A gente é atraído para ele. E na hora que a gente vai, vem a sanção da lei. Então, se a gente conhecer e identificar conteúdos negativos, é neles que a gente precisa vigiar. Como ele diz aí, o sensual, por exemplo, ele deve se conter. Porque se ele abusar nesse campo, vai vir a reação negativa da lei, que vai trazer uma série de consequências negativas para ele. Assim como o avarento, assim como o violento e tudo mais, né? Sempre no seu campo de ação. Daí a importância do autoconhecimento, porque ele evita esses erros e evitando assim as dores nas nossas vidas. E sabendo também disso, nós temos também condições de fazer escolhas melhores, evoluindo, praticando as lições evangélicas dentro das nossas possibilidades e assim galgar a cada passo uma nova etapa no nosso progresso evolutivo. E é por isso, então, que no Livro dos Espíritos se diz que a chave do progresso individual é o conhecimento de si mesmo. Essa pergunta 919 do Livro dos Espíritos, juntamente com a Santo Agostinho, dá uma lição maravilhosa. Vale a pena o estudo completo dela, assim como esse livro Pensamentos, que todo ele significa, possui orientações voltadas para sabermos agir nas diversas situações de nossas vidas. Então vamos partir para o mantra que vamos usar hoje. Ele vai ser da oração da serva cristã, do espírito Agar, no livro A Luz da Oração, psicografia do Chico. Nós vamos pronunciar por 3 vezes esse mantra. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração. Bom, pessoal, é isso. Então, um bom domingo a todos e um bom trabalho para todos nós. Muito obrigado, abraços e até lá!